As nossas emoções podem ser muito traiçoeiras. E se você deixa as emoções tomarem conta de algumas situações da tua vida, o resultado disso pode ser bastante perigoso e você pode se arrepender amargamente do que as tuas emoções te levam a fazer. Mas deixa eu te dar alguns exemplos práticos disso. Tem gente que vive paralisada na vida. A pessoa não consegue mudar porque ela não consegue manter constância nas mudanças que ela deseja. Racionalmente, a pessoa sabe para onde ela tem que ir, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o hábito que precisa ser mudado na vida dela. Às vezes, essa pessoa até começa a mudar, mas dali a pouco ela volta para o hábito antigo. Tudo isso porque ela não consegue encontrar dentro dela as forças para vencer a procrastinação, a preguiça, o medo. Ou seja, ela não consegue encontrar forças para combater essas emoções paralisantes dentro dela. Outro exemplo aqui para você. Tem muita gente perdidamente apaixonada por aí que aceita migalhas em uma relação que só lhe faz mal. E a pessoa continua lá, sofrendo, recebendo essas migalhas, paralisada por essa paixão. Ela não consegue questionar e enfrentar essa paixão, essa emoção que no fim das contas está prejudicando a vida dela. E ela segue pela vida sofrendo por alguém que não a valoriza. Mais um exemplo aqui. Muita gente tem dificuldade de falar não. Muita gente não consegue ser firme e acaba aceitando coisas que no fundo a pessoa não queria ter aceitado. E na raiz disso está a dificuldade de vencer emoções que te paralisam. Só que aí a pessoa fica quieta. Ela aceita o que não deveria ter aceitado e aí vem outra emoção, outro sentimento horrível e paralisante que é o arrependimento. A pessoa queria ter falado, ela queria ter imposto respeito, ela queria ter dito não, só que ela não conseguiu porque ela estava paralisada por emoções que travaram ela ali naquele momento. E agora ela está paralisada de novo por outra emoção, um arrependimento que está corroendo ela por dentro porque ela sabe que não deveria ter deixado aquela situação acontecer. E olha, esses são apenas alguns exemplos de um fato sobre a vida humana. As nossas emoções podem sim ser muito traiçoeiras, mas a história não acaba por aí, porque, por outro lado, tenta imaginar como seria a tua vida sem as emoções. Sem amor, sem carinho, sem desejo, sem motivação, sem alegria, sem felicidade, sem inspiração. E isso te faz ver que as emoções são, sim, muito importantes para as nossas vidas, mas elas também podem ser terrivelmente traiçoeiras, como nós vimos. E para assumir o controle da tua vida, você precisa compreender como funcionam as tuas emoções. E não é à toa que a ideia de inteligência emocional nunca esteve tão em alta. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar sobre a importância da inteligência emocional na tua vida. Acontece que quase ninguém fala sobre o oposto da inteligência emocional. Quase ninguém fala sobre a ignorância emocional e as suas consequências para a vida humana. E falar sobre ignorância emocional significa entender como funciona a tua mente, como funciona o teu cérebro. E é justamente isso que eu farei aqui no vídeo de hoje. Eu vou te levar por um passeio pela mente humana, pelas emoções humanas. Eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas está errada quando o assunto é emoção e inteligência emocional, e ao final desse passeio você vai entender melhor como a tua mente e o teu cérebro funcionam e você vai aprender a identificar os perigos e as armadilhas da ignorância emocional na tua vida e, principalmente, eu vou te ensinar como você pode evitar essas armadilhas para que a tua vida seja mais tua de fato, para que você esteja no comando da tua vida emocional em vez de viver escravo de emoções que te paralisam. Muitos anos atrás, no começo do século XX, um comandante condecorado da Marinha Britânica estava em alto mar no comando do seu navio. O navio era um grande encouraçado de batalha, daqueles navios de guerra que você vê nos filmes, por exemplo. E esse comandante carregava no peito um grande número de medalhas. Ele era muito respeitado, muito admirado dentro da Marinha. Era um início de noite, o céu estava nublado
e o comandante estava na ponte de comando do navio, se preparando para descer para o jantar. E foi nesse momento que um dos marinheiros avisou todo mundo lá na ponte de comando. Sinal de luz 3 quilômetros diretamente à frente. O capitão interrompeu o que ele estava fazendo, levantou e perguntou: o sinal de luz está parado ou essa luz está se movendo? Nessa época, o radar ainda não tinha sido inventado, então o jeito era confiar nos olhos mesmo. O marinheiro prontamente respondeu: sinal de luz parado, senhor. A luz está parada em rota de colisão conosco. Ou seja, se nada mudasse, um grave acidente iria ocorrer ali. Foi aí que o comandante respondeu: então, sinaliza esse navio e diga a eles: vocês estão em rota de colisão conosco, alterem o curso imediatamente em 20 graus. O marinheiro prontamente obedeceu e logo em seguida ele recebeu uma resposta do marinheiro que estava lá do outro lado. Nós recomendamos que vocês alterem o curso imediatamente em 20 graus. E quando ele ouviu isso, o comandante se sentiu insultado. A autoridade dele não só foi questionada, mas foi questionada por um marinheiro, ou seja, sujeito de baixa patente. Muito bravo, ele respondeu: envia agora outra mensagem para eles. Nós somos o HMS Defiant, um encoraçado de 35 mil toneladas da esquadra britânica. Altere imediatamente o curso em 20 graus. E logo em seguida, chegou a resposta lá do marinheiro. Aqui quem fala é o marinheiro O'Reilly, da 2ª classe da Marinha. Altere o curso em 20 graus imediatamente. Nossa, aí eu acho que você imagina, né? O comandante ficou pé da vida, ficou furioso. E ele mesmo pegou o rádio e gritou: nós somos o navio líder da esquadra do almirante Sir William Atkinson Wells. Altere o curso em 20 graus imediatamente, isso é uma ordem. E o silêncio foi total na ponte de comando. Alguns segundos depois, o marinheiro O'Reilly, lá do outro lado, respondeu: senhor, nós somos um farol na ilha de Wolf Rock. Essa história é uma fábula contada há um século e ela serve para lembrar algumas coisas importantes sobre a vida humana. Nós, seres humanos, navegamos pela vida sem ter muitas ferramentas para saber para onde ir, em primeiro lugar, e muito menos o que nos espera lá na frente. Não existe um farol que te permite ver de longe, desviar do naufrágio em um relacionamento amoroso. Não existe um radar na torre da tua vida que te mostra um iceberg no caminho dos teus planos profissionais ou pessoais. Não existe um farol que te permita enxergar, no meio da névoa das incertezas, quais são os perigos que te esperam no caminho que você escolheu para a tua vida. Em vez desse farol, em vez desse radar, nós temos as nossas emoções e sentimentos. Medo, ansiedade, alegria, prazer. As emoções e sentimentos nos levam ao que há de pior, mas também ao que há de melhor na humanidade. Do ódio passional que leva alguém a cometer um crime, da inveja que corrói e intoxica as pessoas e tudo aquilo que essas pessoas tocam, até o amor incondicional de uma mãe que protege o seu filho, ou o carinho de alguém que cuida e ajuda um estranho sem pedir nada em troca. As emoções são um sinal imediato de que alguma coisa está acontecendo na nossa vida. Alguma coisa merece a nossa atenção. Se o teu cérebro detecta uma ameaça, um perigo, ele muda. E ele não só muda ele mesmo, mas ele comanda uma mudança geral em todo o teu corpo. O teu coração acelera, bate mais forte, as tuas pupilas dilatam, tua respiração acelera, o sangue é redistribuído pelo teu corpo e dá prioridade para os grandes músculos. Você sente, você percebe tudo isso e vem uma certa angústia, uma coisa ruim que te deixa alerta, atento e super focado em busca da ameaça. E nós chamamos isso de quê? De medo. O medo e a ansiedade são sinais de que o teu cérebro está percebendo algum perigo, alguma ameaça, mesmo que você não saiba racionalmente, conscientemente, que perigo é esse. Isso vale para todas as nossas emoções. Emoções são como faróis que nos sinalizam os perigos, mas também as coisas boas que nós precisamos buscar. Se você já tentou lutar contra as tuas emoções, se você já tentou, de verdade, brigar com as tuas emoções, você deve ter percebido que isso não é nada fácil. E muito menos gostoso. Aliás, é bastante desagradável.
Se você já se apaixonou por alguém que te despreza, você sabe quão difícil é lutar contra a vontade de estar perto dessa pessoa. Se você já sofreu com procrastinação, você sabe quão difícil é fazer o que precisa ser feito mesmo sabendo que aquilo é importante. Enfim, brigar com as nossas emoções é simplesmente muito difícil e é desagradável. O mais fácil, então, é simplesmente seguir no fluxo das emoções. Deixar as emoções correrem soltas pela vida e fazer aquilo que as nossas emoções nos compelem a fazer. Esse é o caminho mais fácil e mais simples e seria um caminho perfeitamente aceitável se não fosse pelo fato de que as nossas emoções, como eu disse no início do vídeo, elas podem ser muito traiçoeiras. Ou seja, as emoções simplesmente não são sempre confiáveis e deixar as emoções tomarem conta pode ser bastante perigoso. Eu estudo o cérebro humano, eu sou professor há 15 anos, eu recebo milhares de comentários todo mês aqui no canal e nas demais redes sociais. Eu tenho um programa de mentoria com centenas de alunos e eu acompanho esses alunos de perto, eu respondo as dúvidas de cada um deles e eu te digo com tranquilidade baseado em tudo isso. Existem 3 tipos de pessoa que me procuram com problemas emocionais. O primeiro tipo são as pessoas que vivem no piloto automático emocional. Elas simplesmente reagem às situações sem entender direito as causas daquela relação, elas não sabem direito o que elas estão sentindo e, por causa disso, elas não se sentem muito no controle da própria vida, elas não sentem que têm as rédeas da vida nas mãos. Elas simplesmente sofrem por viver assim porque elas se sentem meio perdidas. O segundo tipo são pessoas que vivem numa briga interna com as próprias emoções. É como se existisse um cabo de guerra dentro da pessoa. São pessoas que passam muito tempo e que gastam muita energia brigando com aquilo que elas sentem. Elas tentam sufocar, calar, abafar essas emoções. E isso deixa essas pessoas simplesmente exaustas e desgastadas depois de um tempo. Ou seja, essas pessoas tratam as emoções meio como crianças birrentas, tentando botar as emoções de castigo para ver se elas param de encher o saco. E o terceiro tipo são pessoas que já entenderam e identificaram as emoções paralisantes, problemáticas, mas elas simplesmente não sabem o que fazer com isso. Essas pessoas vivem paralisadas pela procrastinação, preguiça, ansiedade, medo paralisante, vergonha, enfim, entre outras. Elas sabem disso, elas já identificaram, mas elas não sabem como lidar com isso. E é claro que os tipos 2 e 3 podem se misturar, mas em geral é isso que eu encontro nas pessoas que me procuram devido a problemas emocionais e eu costumo perguntar para essas pessoas 2 coisas. Primeira pergunta importante: há quanto tempo você está tentando corrigir, lidar, equilibrar, enfim, há quanto tempo você está tentando melhorar esse aspecto da tua vida emocional? E a resposta quase nunca é desde ontem ou mês passado. Isso é bem raro, porque geralmente a resposta que eu recebo é: eu luto com isso há anos. Muitas vezes a pessoa me responde: eu luto com isso há mais de 10 anos e não é raro ouvir: eu luto com isso desde a minha juventude ou então desde quando eu era criança. E aí vem a minha segunda pergunta. Você diria que o teu jeito de lidar com as tuas emoções tem funcionado bem para você? E é claro que não tem funcionado bem, afinal a pessoa está há anos sofrendo e lutando com aquilo. Mas esse é o primeiro sinal, esse é o primeiro perigo da ignorância emocional, a rigidez comportamental e de mentalidade. E deixa eu te dar um exemplo disso. Quando eu comecei o meu trabalho como professor, começo de carreira, eu era bem jovem, eu mudei para um apartamento melhor, era um apartamento alugado, e quando eu me mudei, o proprietário tinha deixado uma máquina de lavar louça lá. Eu venho de uma família simples, eu nunca tive máquina de lavar louças em casa. Eu nunca tinha visto nem mexido em uma. Então o que eu fazia? Ora, eu mesmo lavava a louça do jeito que eu sempre lavei. Na pia, com a bucha, detergente, lá debaixo da água, na mão mesmo. Até que um dia eu fui na casa de um colega professor, lá da faculdade onde eu dava aula. Nós fomos jantar, era um grupo de pessoas e no final do jantar todo mundo já tinha ido embora. Eu fui um dos últimos a sair, só que estava a maior bagunça na casa dele. Um monte de louça suja, aquela bagunça pós-jantar. A minha mãe me ensinou a ser educado e ajudar a limpar aquilo que eu sujei, então
eu ajudei esse meu colega a levar a louça para a cozinha e eu me ofereci para ajudar ele a lavar aquilo, porque ia dar um baita trabalho para ele. E aí, ele virou para mim e falou: cara, não precisa, eu vou colocar na máquina de lavar louça já agora. Quando ele falou isso, ele apontou para a máquina dele de lavar louça e voilá, era igual à máquina do meu apartamento. Aí eu fiquei curioso, eu comecei a ajudar ele a tirar o excesso de sujeira dos pratos e ele foi colocando tudo lá na máquina de lavar louça. Aí eu vi ele colocar o sabão lá no compartimento e ele ligou a máquina. Eu fiquei bastante curioso olhando tudo aquilo e aí eu perguntei: quanto tempo leva para lavar tudo isso aí na máquina? E ele me respondeu: olha, eu uso o modo de lavagem que é mais completo e leva aí umas 2h30 aproximadamente para terminar. E eu, que nunca tinha visto uma máquina dessas funcionando, perguntei logo em seguida: mas limpa mesmo? A louça sai limpa mesmo? Totalmente limpa? E ele me olhou com uma cara esquisita, sabe? Aquela cara de obviedade. E aí ele me respondeu: ué, é claro que limpa, é uma máquina de lavar louça. É justamente para isso que essa máquina existe, é isso que ela faz. Eu fiquei meio desconfiado, eu confesso, mas eu simplesmente detesto lavar louça. Desde criança eu lavo louça em casa e eu odeio lavar louça. Eu sou alto, dói as costas, é chato, enfim, eu não gosto. E depois de ver quão mais simples era usar a máquina, eu resolvi comprar o sabão lá e tentar usar a máquina que eu tinha em casa. E foi aí que eu descobri que lavar louça no braço, aquilo que eu odiava fazer, simplesmente não era necessário. Eu podia usar a máquina, eu teria muito menos trabalho se eu usasse e eu não ficaria com aquela dor nas costas que eu ficava curvado lá na pia. E é claro que uma ou outra coisa precisaria lavar no braço, mas 70%, 80% da louça podia ser lavada lá na máquina com muito menos trabalho. E eu fiquei morando naquele apartamento 2 anos lavando a louça no braço até eu aprender isso. Pois é, essa é a exata mesma coisa que acontece com as nossas emoções. Nós passamos anos, às vezes décadas, lidando da exata mesma maneira com as emoções que nos trazem problemas. Do mesmo jeito, as emoções que nos paralisam e nós lidando do mesmo jeito com elas. Sem perceber que as ferramentas para melhorar isso estão ali ao nosso alcance, tal como a máquina de lavar louça estava ao meu alcance. Só que infelizmente, nós caímos na armadilha da rigidez comportamental e de mentalidade. Nós insistimos em agir da mesma maneira para lidar com os problemas emocionais. E aí nós precisamos lembrar de uma coisa que é muito importante. Sem mudança de conduta, sem mudança de comportamento, sem mudança de mentalidade, não existe mudança de vida. Transformar a tua vida significa se tornar alguém novo ou, no mínimo, se tornar uma nova versão de quem você é hoje. Eis aí uma forma bastante comum de auto-engano. Continuar vivendo e agindo da mesma maneira, esperando resultados diferentes e culpando o mundo por tudo continuar igual. Se você não quebrar a tua rigidez comportamental, se você não mudar a maneira de agir, se você não aceitar que o teu jeito de lidar com os problemas emocionais pode não ser o melhor jeito, ora, o resultado é um só. A tua vida vai continuar exatamente a mesma. Esse é o primeiro perigo, a primeira armadilha da ignorância emocional, a rigidez comportamental.